Oi, boa noite. Eu sou a Laura, estudante de Relações Internacionais da EPEM. Eu estou no sexto semestre e curso a disciplina de Economia Internacional com a professora Fabiana. Junto com as minhas colegas de classe, eu vou entrevistar a Paula Pereira Garcia, para a gente saber um pouco mais sobre o projeto Realidade Latino-Americana. Bom, olá, gente, boa tarde. Meu nome é Paula, eu também sou estudante de graduação de Relações Internacionais na EPEM e fui bolsista do projeto Realidades Latino-Americanas e no último projeto agora, para além de estar nessa parte de monitoria, também participei da formação e da viagem técnica de pesquisa. Agora estou fazendo parte da produção de resultados. Legal, Paula, muito obrigada, viu? Em nome do meu grupo, eu gostaria de te agradecer por se dispor a fazer essa entrevista e por contribuir para o nosso trabalho. Bom, para a gente ir direto às perguntas, você poderia explicar para a gente como é organizado o projeto Realidade Latino-Americana? Falando um pouquinho sobre a organização do projeto, a Realidade Latino-Americanas, então, é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, que está fazendo 10 anos quase, e ele é organizado a partir de 3 fases, né? Na primeira fase, é uma fase de formação, em que a gente quinzenalmente faz reuniões com pessoas especialistas naqueles países ou em assuntos que a gente está estudando. Pode ser tanto do Brasil quanto desses países em que a gente vai viajar, porque isso ajuda a formar a agenda. Na fase de formação, então, a gente vai ler textos, né? Vai fazer essas reuniões. Também se formam grupos de subgrupos, né, de acordo com o interesse das pessoas que estão participando. Então, acho que o último ano a gente teve 5 ou 6, se não me engano, que foram o subgrupo de conjuntura, teve de memória, resumindo um pouco o título deles aqui, né? Teve um também de extrativismo e resistências, teve um sobre arte e tá faltando um que eu não vou me lembrar agora, mas foram 5. E aí, a partir desses subgrupos também, a gente vai... os próprios participantes vão ajudando a gente a formar essa agenda, e que vai ser realizada na segunda fase, que é a fase da viagem técnica de pesquisa. Então, é uma viagem, como eu já disse, né, com uma agenda muito intensa. A gente tem atividade quase todo momento, assim, acordando cedo, e que é organizada a partir dessa fase de formação. Como última fase, então, a gente tem a produção de resultados, que é tanto a produção, geralmente não, sempre tem, né, um livro, é um livro escrito coletivamente, em parceria com a Editora Elefante, e para além do livro se fazem palestras na EPEM, né, no nosso campus, ou também no Memorial da América Latina, que é um parceiro do programa. Para além disso, a gente também está organizando uma exposição de fotografias, juntando o projeto passado com esse projeto, que ambos tratam a América Central. E também a produção de resultados pode variar, né? Então, são diversas... tem pesquisadores, tem gente da academia, tem no grupo, né? Tem gente da academia, gente fora da academia, jornalistas. Então, também, talvez não diretamente, mas tem a produção de notícias ou de artigos, e essa fase pode variar um pouquinho o formato dela. E qual seria o seu papel dentro do programa? Bom, como eu disse, eu entrei no programa como bolsista e depois eu continuo como monitora, mas algumas das minhas atribuições, assim, eram também na parte organizacional, não só como participante que vai estar na formação e depois na viagem. Então, eu precisava coletar as inscrições das pessoas, organizar isso em grupos de e-mail, auxiliar ali no Classroom, ou também em gerar o link, ou passar mensagem sobre as reuniões. Também estar presente, né, nas outras instâncias do programa, como o projeto de exposição de fotografias. Também redigir alguns relatórios, né, que a gente tem que entregar para a universidade, e também apresentar o programa no congresso acadêmico. Esses foram alguns das minhas tarefas como bolsista e como monitora, mas também participei das atividades de formação como com os outros participantes, assim. Paula, em que medida você acha que a ausência de um exército nacional, como é o caso da Costa Rica,
pode impactar nos investimentos em infraestrutura pública de um país? Como isso foi percebido durante a sua viagem, nas visitas às cidades, aos bairros, às comunidades, né? Como isso pode ser percebido por vocês? Falando um pouquinho da Costa Rica, né? Em que medida a ausência de um exército nacional vai impactar o investimento em infraestrutura pública de um país? Bom, acho que essa pergunta, na verdade, você tem... Eu só tenho a referência da Costa Rica, então eu vou falar mais dela. E acho que para responder incompleto, acho que teriam que ter outras referências de países que também não possuem exército. Mas na Costa Rica, a abolição do exército estava inserida numa conjuntura maior, em que houve uma guerra civil no país. E aí depois um governo, que foi chamado Governo da Junta, aboliu o exército e quando a gente estuda, a gente vê que tinham condições objetivas para isso, né? Em que a defesa do país, o significado de defesa para o país já era limitado, porque tinha os Estados Unidos com presença militar, não militar necessariamente, mas nos dois países havia presença estadunidense, e que os Estados Unidos já faziam a mediação dos conflitos fronteiriços que poderiam ocorrer ali. Além de que a Costa Rica não era contra os Estados Unidos, na verdade era alinhada, não alinhada, né, mas queria evitar conflitos com os Estados Unidos. Então, a defesa já não tinha um significado muito amplo para o país. E nessa guerra civil, o Exército Nacional é derrotado, então o exército que iria se tornar o Exército Nacional seria o Exército da Libertação Nacional, que foi esse exército rebelde. Então, seria uma reestruturação total, né, do exército em si. Mas, como eu disse, isso tudo estava nesse contexto mais amplo de guerra civil, de reestruturação do próprio país mesmo, assim, né? Então, isso vem acompanhado com uma maior estabilidade democrática depois da guerra civil e com um estado de bem-estar social. Então, mas que também já vinha sendo construído as bases dele, né, algumas reformas, nos governos anteriores a essa guerra civil, que na verdade foram combatidos durante a guerra. Então, isso já era uma construção anterior. Então, o que eu posso dizer, se você olha diretamente, assim, você diria que sim, o exército, não ter um exército pode ter essa impressão, né, que foi não ter um exército que deu para Costa Rica essa estabilidade, esse excepcionalismo em meio aos países latino-americanos ali, que estavam sofrendo com golpes de Estado, instabilidade política, e que deu para Costa Rica também esses maiores índices de educação e de bem-estar social mesmo. Mas, na verdade, tudo isso estava num contexto mais amplo, né, em que teve várias outras reformas. Então, acho que não é possível dizer que é porque não tem um exército em que daí foi isso, necessariamente, que levou a mais investimentos na infraestrutura pública. O que não deixa de ter algumas contradições que a gente percebeu também, né? Não significa essa defesa, esse orgulho por não ter exército e pela defesa da paz, na verdade não significa uma ausência de violência, né? A gente vê uma polícia bastante violenta e militarizada, tem várias questões dentro do país em que apresentam contradições, assim. Não foi o mote da pergunta, mas achei importante apontar isso também. Então, continuando esse tema, enfim, da desmilitarização da Costa Rica, enfim, a gente queria saber mais sobre como você vê a questão da redistribuição dos recursos, como esses recursos que eram alocados no Exército Nacional foram redistribuídos para o país. Então, como o período que você passou lá, como é que foi essa questão de realocação de recursos e qual foi a sua experiência em relação a essa questão? A questão da redistribuição de recursos, acho que também tá inserida, né, na questão de como o fim do exército pode influenciar numa melhor estrutura pública, mas, na verdade, a redistribuição de recursos vem também desse fortalecimento do estado de bem-estar social no pós-48, em que há uma reestruturação total do país, em que
e que a Costa Rica também se destaca, né? Mas que também, como aconteceu com a educação, que hoje em dia a gente vê protestos, né, pedindo maiores investimentos na educação, que não é cumprido, que está na Constituição, em que essas contradições estão crescendo, principalmente depois há um tempo, né, mas isso pode começar, tem um marco que é depois da crise da dívida de 80, a redistribuição de recursos, a igualdade, relativa igualdade que se tinha lá, também vai sendo corroída. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente viu na pesquisa é que o índice de Gini está ficando pior na Costa Rica, né, nos últimos anos. Então, sim, houve um período de bem-estar social, de estado de bem-estar social que foi excepcional no contexto latino-americano, mas que também já sofre há algum tempo mudanças, né, nesse cenário, e os índices de desigualdade vêm aumentando, e de pobreza e desemprego também. Ainda nessa pegada sobre desmilitarização, a gente queria saber sobre como os costarriquenhos se sentem em relação à falta de um exército nacional, né? Se eles sentem orgulho, se eles têm alguma reivindicação para a volta de um exército. Como é que foi a experiência lá? Tipo, vocês conversaram com bastante pessoas, as universidades, enfim. Então, nessa experiência, você conseguiu perceber alguma questão de orgulho nacional ou não? Enfim, como é que foi essa experiência? Como eles se sentem em relação à desmilitarização? Nas primeiras atividades em que a gente chegou lá por Golfito e ficamos hospedados em lugares da própria universidade, que na verdade, a título de curiosidade, eram antigos prédios da United Fruit Company no país. E a gente ficou hospedado por lá, e a primeira atividade a gente foi recebido pelos professores, teve uma dança típica, e logo a gente fez um conversatório, eles chamam, né, com esses professores. E ali já veio essa questão do exército, né? O Panamá também não possui exército, mas isso não foi abordado em nenhum momento, assim, porque não tem essa cultura do pacifismo, além de, né, uma história totalmente diferente. Mas na Costa Rica você percebe isso, esse orgulho pelo pacifismo, pela defesa da paz. E depois no próprio hostel, em São José, que é um hostel com um objetivo, né, social, assim, que eles hospedam tanto pesquisadores como ativistas. No hostel tinha a pomba representando a paz, símbolos da paz, e você percebe que as pessoas, nas conversas também, que as pessoas têm orgulho de não investir em arma e de ter essa defesa da paz mesmo, assim. E a gente vê isso também na diplomacia, né? Vocês perguntaram mais das pessoas em si, mas como somos de RI, na diplomacia a Costa Rica não escolhe lados em conflitos, ela tem essa tradição do pacifismo e que pode ser percebida internamente também, sim. Em nome de todo o grupo, eu quero agradecer a participação da Paula. Muito obrigada, Paula, por ter aceitado o nosso convite e por ter contado um pouco da sua experiência, por ter compartilhado sua experiência na formação do programa e na construção do projeto junto ao coletivo, e acredito que isso vai contribuir muito para todos os estudantes que tenham interesse também em participar do programa Realidade ou de algum outro projeto da faculdade e não sabe muito bem como funciona. Então, quero agradecer novamente a participação.